Reforma da Previdência começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação de requerimentos para audiências públicas sobre o tema a partir da próxima segunda-feira. Uso do FGTS para pagamento de curso de nível superior e de cirurgias consideradas essenciais à saúde é aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. E Comissão de Meio Ambiente quer ouvir o ministro da Ciência e Tecnologia sobre a demissão do diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça fez a primeira discussão da reforma da Previdência. Os senadores aprovaram requerimentos de audiências públicas com especialistas no tema. As audiências estão marcadas para a próxima semana. Vai ser uma semana inteira de audiências públicas para debater a reforma da Previdência. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu mais de 10 requerimentos de convite para debatedores. Todos os requerimentos foram aprovados. Mais de 30 pessoas serão convidadas, entre especialistas, representantes de categorias e do governo. Para a primeira audiência pública, na segunda-feira, dia 19, serão chamados a pedido do relator senador Tasso Gereissati, o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Oliveira, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, e o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Hoje foi o primeiro dia que a Comissão de Constituição e Justiça começou a tratar oficialmente da reforma da Previdência. Foram tantos pedidos de audiências públicas que elas deverão acontecer semana que vem, todos os dias pela manhã e alguns também à tarde. Logo em seguida, alguns senadores alegaram que o Senado também precisa ter papel ativo, desde já, em outra reforma, a tributária, e que as duas reformas devem caminhar em paralelo. A senadora Simone Tebet colocou em votação requerimentos para também fazer audiências públicas sobre esse assunto. Esse acordo para poder prevalecer o protagonismo do Senado na reforma tributária é para inglês ver. Essa que é a realidade. A Câmara está tocando lá o projeto de reforma tributária e o Senado está apenas assistindo. Ontem, quem ouviu o noticiário dos telejornais todos, dão conta do avanço do debate da reforma da Previdência na Câmara, da tributária na Câmara. Então, mais uma vez, nós vamos ficar para trás. Audiências aprovadas, os senadores passaram a votar a pauta deliberativa do dia, que tinha 30 itens. Aprovaram emendas à PEC que regulamenta os pedidos de vista nos tribunais. De acordo com o texto, um magistrado pode ficar com um processo no máximo 6 meses após pedir vista. Passado o prazo, ele tem que devolver os autos para o julgamento. A proposta retorna ao plenário do Senado para a votação. Os senadores aprovaram ainda, por unanimidade, que as assembleias de condomínios possam ter votação eletrônica ou outra forma de coleta de voto de condôminos ausentes à reunião, quando a lei exigir quórum especial para o assunto. É uma matéria que está absolutamente conectada com essa nova realidade, com esses novos instrumentos tecnológicos à disposição da cidadania. A cada dia que nós usamos a tecnologia para aumentar a produtividade, seja de que área for, nós estamos dando um passo à frente em destravar e desburocratizar os processos e procedimentos em nosso país. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto que define o crime de induzir uma pessoa pela internet a praticar ato contra a própria saúde, a exemplo do jogo conhecido como Baleia Azul. Foi aprovada ainda a proposta que tipifica o crime de perseguição obsessiva, o stalking, com pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Esses 2 projetos poderão seguir direto para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para que sejam votados no plenário.
Em sessão plenária desta quarta-feira, senadores aprovaram requerimentos e deixaram para a próxima semana a votação de proposições. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição que restringe o poder de decisão individual de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais. A repórter Isabela Dutra acompanhou tudo e tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Essa proposta de emenda constitucional que deve ser votada na semana que vem, como você falou, restringe o poder individual de ministros do STF e dos outros tribunais. De acordo com o texto, um ministro ou juiz pode pedir vista de um processo por no máximo 6 meses. Se não houver, esse prazo pode ser estendido por até 3 meses se houver divergência no julgamento. Depois disso, o processo volta automaticamente para a pauta. E o plenário do Senado também deixou para a semana que vem a inclusão do nome de Margarida Alves no livro dos heróis e heroínas da pátria. Mulheres camponesas de todo o país participaram de um ato em homenagem à sindicalista na esplanada dos ministérios. Margarida Maria Alves foi uma sindicalista e defensora dos direitos humanos. Foi a primeira mulher a presidir um sindicato de trabalhadores rurais no Brasil. Seu nome e sua história de luta inspiraram a Marcha das Margaridas, que foi criada em 2000 e lotou a esplanada dos ministérios em sua 4ª edição. As mulheres lutam para conquistar visibilidade, reconhecimento social, político e cidadania plena. Elas lutam contra toda forma de exploração, dominação, violência em favor da igualdade, da autonomia e da liberdade. E no finalzinho da sessão plenária, alguns senadores reivindicaram a votação aberta para a indicação de embaixadores. Em requerimento apresentado pelo senador Lazier Martins, ele pede que o projeto que prevê a votação aberta seja pautado com urgência pelo plenário. O pedido já tem o apoio de 43 senadores. O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, vai poder ser usado para pagamento de cursos de nível superior e de cirurgias consideradas essenciais à saúde. É o que garante o projeto aprovado hoje em decisão final pela Comissão de Assuntos Sociais. Com dívidas de bilhões de reais, hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Misericórdia são hoje estratégicas no atendimento ao SUS. Cerca de 1.000 municípios brasileiros, inclusive, só contam com essas instituições para acesso à saúde. Diante da crise financeira, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram que imóveis e bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas não podem ser penhorados. São mais de 2.000 Santas Casas no Brasil, que respondem hoje por 56% do atendimento SUS e em torno de 70% da alta complexidade são esses hospitais no Brasil. A dívida, senhor senador, está hoje em mais de 21 bilhões de reais. Os senadores também aprovaram que médicos residentes e pesquisadores da área de saúde não paguem imposto de renda sobre as bolsas de estudos, cobrança que ainda é feita pela Receita Federal sobre algumas atividades. Fica difícil a gente entender como é que se cobra imposto de renda de uma bolsa de pós-graduação de uma residência médica de R$3.000, você cobrar imposto de renda de quem trabalha 60 horas semanais. E algumas especialidades, 6 anos de especialização e em dedicação exclusiva. Portanto, é uma iniciativa que ajudará bastante a esses profissionais que se transformarão em especialistas e que ajudarão bastante na saúde pública. E quem tem dinheiro do FGTS poderá usá-lo para pagar uma faculdade ou mesmo uma cirurgia. Essas novas modalidades de saques ainda precisam de análise da Câmara dos Deputados. Na hora da dificuldade de salvar a vida, poder sacar o seu FGTS é uma coisa perfeitamente normal. Se libera para aquecer a economia, bacana, porque o dinheiro é do trabalhador. Mas para a questão da saúde, para ele fazer cirurgia, para ele cuidar da sua saúde, não se libera. Aqui está sendo sacado para a saúde pública, para pequenas cirurgias eletivas, que está parado lá no SUS. É para o benefício do cidadão, não é só para aquecer uma economia, é para a sobrevivência de pessoas que estão esperando.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional debateu em audiência pública políticas públicas para a pesca, fiscalização e dificuldades para o desenvolvimento do setor pesqueiro. O setor pesqueiro de Santa Catarina sente-se prejudicado com excesso de fiscalização. Também uma lei estadual do Rio Grande do Sul tem afetado os pescadores do estado vizinho. Ela proíbe a pesca de arrasto. Falta acordo e entendimento. Parece-me que a concentração da fiscalização, ela baseia-se somente em Santa Catarina. E eles estão parando e estão atrapalhando o setor produtivo brasileiro sem nem sequer ouvir a gente, sem nem sequer ouvir a academia. Mas eu nunca presenciei nada igual como presenciei esse ano. E quando chegavam no porto, eram tratados realmente como bandidos, algemados, o pescado era apreendido, enfim. E não é só numa modalidade de pesca, são todas as modalidades de pesca. Está tendo um exagero assoberbado das instituições, querendo criminalizar, ONGs e mais ONGs se amparando. Mas o setor pesqueiro promete. A produção tende a aumentar e o impacto social já é grande hoje. O Estado brasileiro tem aproximadamente 4 mil embarcações de arrasto, sendo a maioria de Santa Catarina. E gera emprego para quase 25 mil homens, somente embarcados. A nova equipe da área de pesca do governo federal ainda está tomando pé da situação. Nós estamos trabalhando de maneira técnica, buscando a eficiência e muito preocupado também com o desenvolvimento sustentável e com a geração de emprego e renda e o desenvolvimento de todo o setor do pescado. Para a senadora Elisiane Gama, uma das saídas para resolver os problemas do setor é o investimento em tecnologia. Eu fiquei muito animada com a questão do investimento em tecnologia, com a utilização, por exemplo, de satélites, e acaba dando uma implementação muito grande para o pescador que está na média e também na grande escala de pescado, e também para o pequeno, porque ele acaba tendo um acesso maior, mais imediato em relação ao cardume, enfim. E não vejo, por exemplo, hoje uma preocupação em relação a esse investimento na área da tecnologia. Políticas públicas para energias renováveis e biocombustíveis vão ser analisadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O plano de trabalho foi apresentado hoje. Até dezembro deste ano, os senadores vão acompanhar a execução da Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como Renova Bio. Nela estão mecanismos para incentivar fontes eólicas, solares, pequenas centrais hidrelétricas e geradoras hidrelétricas. Segundo a relatora da avaliação, a capacidade atual de fontes renováveis é de 163,8 mil megawatts, mas as fontes solares e eólicas respondem apenas por cerca de 10% desse total. As PCHs e CGHs, eólica e solar, apresentam as menores participações em termos de capacidade instalada das fontes renováveis e que demandam avaliação e sugestões de ações e políticas públicas que possam fomentar a expansão dessas fontes. Entre as atividades propostas estão a coleta de dados sobre o setor, a realização de audiências públicas com temas como o modelo de financiamento destinado para as fontes renováveis. O que se fala hoje para gerar emprego e renda, investimentos tanto de empresas, no agronegócio, no comércio, tudo o que se fala precisa de quê? De energia. E o país hoje não tem energia, então não adianta estar debatendo somente investimentos de fora para vir para o país, tudo que se fala precisa de energia. A Comissão de Infraestrutura continuou nesta quarta-feira o debate sobre o projeto de lei que altera o modelo comercial do mercado de energia elétrica. A intenção é permitir que os pequenos e médios consumidores possam optar por fazer parte do mercado livre, que hoje é restrito a grandes empresas.
O presidente da comissão e relator do projeto, senador Marcos Rogério, adiantou que deverá apresentar um relatório favorável à aprovação da matéria. Os países da União Europeia já possuem mercado de energia elétrica totalmente aberto e, segundo o senador, o Brasil deve seguir esse caminho, mas o texto deverá ser aprimorado ao longo da tramitação. O PLS 232 de 2016 é portador de boas novas, dado que estende significativa e justificadamente o acesso ao mercado livre de energia e, como consequência, concede aos consumidores o direito a uma portabilidade parecida com a existente no setor de telecomunicações. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, entende que a transformação da rede é inevitável e oferece uma participação mais ativa ao consumidor. A legislação e a regulação ela deve ser um facilitador para que essas novas tecnologias entrem no setor e propiciem benefícios para a sociedade, mas naturalmente preservando o equilíbrio do setor. Sempre quando falamos de regulação, legislação, a palavra equilíbrio é fundamental. Quando você propicia uma alternativa, você tem que olhar o todo, não se pode olhar pontos específicos do setor elétrico. Para esse especialista em energia e sustentabilidade, o consumidor residencial precisa ser protegido nas mudanças do setor elétrico, já que é o ator principal, além de ser o lado mais frágil. A reforma é inevitável, mas ela tem que ser feita paulatinamente, com cautela, para que nós, consumidores, realmente tenhamos um menor impacto. Que esse, como foi dito aqui, a gente quer qualidade e preço. No final, é isso que o consumidor quer. E a Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o tema Previdência e Trabalho, com foco na defesa do sistema. O debate faz parte de um ciclo de audiências públicas sobre o tema, organizado pelo colegiado. De acordo com o senador Paulo Paim, as reuniões vão continuar semanalmente para debater o assunto. Para participar da audiência, foram convidados membros e entidades da Frente Parlamentar Mista, em defesa da Previdência Social e representantes de centrais sindicais e de organizações de aposentados e pensionistas. Eu acho que é extremamente preocupante todo o cenário que está se avizinhando e cercando a reforma da Previdência aqui no Senado Federal. Nós temos que romper essa barreira da blindagem que parece que está sendo sinalizada pelos apoiadores do governo e principalmente pelo fato de que a reforma apresenta inúmeras inconsistências e algumas inconstitucionalidades que vão desaguar com certeza nos tribunais superiores. O Senado tem que cumprir o seu dever. Analisar ponto por ponto e discutir o tema que interessa a toda a nossa gente, principalmente da classe média, aos miseráveis, como nós mostramos aqui. Durante o debate, a senadora Zenaide Maia também fez duras críticas à reforma, que definiu como desumana e feita com requintes de crueldade. A parlamentar reforçou que os trabalhadores e a população mais pobre serão os mais prejudicados. Eu não sei como a casa que se diz do povo pode comemorar a retirada de direitos, o retardamento, a impossibilidade do trabalhador se aposentar. Eu ouço dizer, Deus quis que eu estivesse aqui nesse momento. É um momento de tristeza para o povo brasileiro. Eu começaria a dizer, Paulo Paim, vocês aqui presentes, primeiro que eles mostraram para a grande mídia, que era retirada de privilégios. Esta reforma da Previdência também não veio para reformar a Previdência. Ela veio, assim como a trabalhista veio para acabar com o trabalho, a reforma da Previdência veio para acabar com a aposentadoria. Ninguém mais vai aposentar. E a Comissão de Meio Ambiente aprovou requerimentos dos senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato de convite ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Eles querem que o ministro explique na comissão a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Ricardo Galvão. O INPE vem apontando um grande crescimento do desmatamento na região amazônica desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. A comissão também aprovou uma série de requerimentos para audiências públicas. Um deles, do senador Jacques Wagner, pede uma audiência para debater a importância dos dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia.
A comissão aprovou ainda, com base em requerimento do senador Randolfo Rodrigues, o pedido de informações ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre as taxas de proteção ambiental cobradas dos turistas que visitam o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.